Graça e paz, eu sou Manuel Costa, estamos aqui em mais um Momento de Fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para edificar a sua vida, para trazer entendimento, porque quanto mais a gente entende da palavra de Deus, quanto mais a gente ouve, mais aumenta a nossa fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de hoje está no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essas foram as palavras da esposa de Jó. Quando falamos de Jó, a gente pensa imediatamente em um homem que perdeu tudo, né? Porque o próprio livro nos diz isso. A Bíblia nos fala que Jó perdeu tudo, ele perdeu seus bens, perdeu sua posição, perdeu sua saúde, perdeu seus filhos, perdeu os animais. Enfim, ele perdeu tudo e, de fato, o seu sofrimento foi imenso. Quem é que suportaria nos dias de hoje uma perca tamanha? Mas existe uma personagem nessa história quase esquecida, né? Que é a esposa de Jó. E essa frase que ela disse, amaldiçoa a Deus e morre, todos lembram da frase dela. E talvez por isso ela não seja tão querida e tão falada, né, quando a gente traz a palavra de Deus. E por causa dessa única frase, muitas pessoas transformaram ela em uma vilã. Mas será que alguém já parou para pensar na dor que aquela mulher carregava naquela época? Porque durante toda a conquista de Jó, ela esteve junto. E quando Jó perdeu os filhos, não foi só Jó. Ela também estava junto, ela também chorou, ela também sofreu. Ela perdeu os mesmos filhos que Jó perdeu. Quando os filhos de Jó morreram, não morreram apenas os filhos de Jó. Eram os filhos dela também. 10 filhos foram levados em um único dia. Imagine uma mãe perdendo todos os seus filhos de uma só vez. Nenhum funeral, nenhuma despedida, nenhuma explicação. Simplesmente acabou. Enquanto todos olham para o sofrimento do pai, quase ninguém olha para o sofrimento da mãe. Uma mãe despedaçada que carregava um coração arrebentado. Uma mulher que sofreu imensamente, ela viu o marido definhar diante dos seus olhos. Jó foi ferido da cabeça aos pés, seu corpo estava coberto de feridas. A Bíblia diz que ele se raspava com um caco de telha enquanto estava sentado em cinzas para aliviar aquela coceira que a lepra trazia. Mas quem via essas cenas todos os dias? A sua esposa. Ela assistia ao homem que um dia foi forte, respeitado, admirado, se transformar em alguém irreconhecível, perdido, sem nada. A dor dela não estava apenas na perda dos filhos, na perca dos animais, sabe? Ela também estava perdendo a única pessoa que poderia ficar ao lado dela, que era o seu marido. E talvez essa frase nasceu da dor que ela estava sentindo. Quando ela disse, né? Quem já teve aqueles momentos de desespero que soltou uma frase sem perceber? Amaldiçoa a Deus e morre, foi o que ela disse. Não parece ser uma fala de uma mulher maldosa. Parece ser a fala de alguém quebrado, alguém esmagado pelo sofrimento, triturado pela dor, alguém que não conseguia mais suportar ver tanta dor diante dela. Ela chegou no limite. Existem pessoas que falam coisas erradas porque têm o coração perverso, o coração maldoso. Pessoas que maquinam o mal.
Mas existem pessoas que falam coisas erradas porque estão sangrando por dentro, estão machucados, e nós temos mania de julgar as pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas, antes de conhecer a história da mulher de Jó, já criticaram ela, já falaram dela, que ela fraquejou e tudo mais, mas nós, na condição humana, porque se nós vivêssemos somente no Espírito, talvez seria diferente, mas a nossa condição humana, a nossa carne é fraca e nós falhamos. Existem pessoas que falam coisas erradas sem entender o que está falando, do que está falando, porque é fácil julgar à primeira vista, mas vamos saber o que tem acontecido lá para trás. Deus restaurou Jó, mas a restauração dela também aconteceu. Né? No final da história, Deus restaura a vida de Jó e dá-lhe novamente filhos, dá-lhe prosperidade, traz alegria, mas tem algo interessante. A esposa de Jó continuou ao lado dele. Jó não perdeu a esposa. Ela era a mesma esposa, ela não foi embora. Embora os amigos mandassem ela embora para ela, porque teve muitas pessoas que já tinham desistido da vida de Jó. Mas Jó mantinha fé. Então ela não foi embora, ela ficou, a mesma mulher que chorou, a mesma mulher que sofreu, a mesma mulher que foi esmagada pela tragédia que aconteceu na vida de Jó, ela também participou da restauração. A história de Jó nos ensina para nós, para a nossa vida, que existem dores que todos enxergam, mas também existem dores silenciosas. Nós não sabemos o que uma pessoa está vivendo e já muitas das vezes julgamos e outras vezes atiramos pedra. Enquanto todos olhavam para Jó sentado na cinza, havia uma mulher chorando ao seu lado. Enquanto todos falavam da fé de Jó, ninguém falava das lágrimas dessa mulher. Enquanto todos lembram do sofrimento dele, poucos lembram do sofrimento que ela passou. Igualmente, Jó passou. E talvez existam hoje pessoas que estão assim, pessoas cuja dor passa desapercebida, pessoas que choram em silêncio, pessoas que carregam feridas que ninguém vê, pessoas que estão travando batalhas que a gente nem imagina, pessoas que têm intrigas familiares e não conseguem resolver e carregam aquele peso, aquela dor, pessoas que perderam entes queridos de forma brutal, violenta e até hoje não conseguem entender, dói, a marca está no peito, pessoas que choram em silêncio, mas Deus vê. Deus está vendo todas as coisas. E quando Deus não restaura, como restaurou a vida de Jó por completo, ele compensa dando um conforto espiritual, dando um zelo pela vida da pessoa. A dor de Jó foi vista pelos homens, a dor da sua esposa foi ignorada pelos homens, mas nenhuma das duas passou desapercebida aos olhos de Deus. E eu trago essa mensagem hoje para a sua vida, para você entender que não importa o momento que você está vivendo, o tipo de dor que você está sentindo. Saiba que enquanto você está pensando que ninguém está vendo, ninguém está sabendo, Deus contempla toda a vida do ser humano, nos mínimos detalhes. Então, se Deus ainda não restaurou a sua vida ou não restaurar por completo, ele vai trazer conforto para o seu coração, vai trazer a paz e vai trazer o entendimento para você saber o porquê que você está passando por todas essas circunstâncias. Jó é um exemplo de vida, um exemplo de fé, e a mulher de Jó não fica atrás. É um exemplo também para a nossa vida, para dizer que muitos sofrem em silêncio, mas não se esqueça que Deus contempla a sua vida, em nome de Jesus. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima. Se o Senhor assim nos permitir, deixe seu amém nos comentários e que nosso Deus seja louvado para todo sempre. Amém?